Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. E o assunto que eu separei para a gente poder conversar nesse encontro é a respeito dos dividendos. Um assunto bastante importante para você que está começando na Bolsa de Valores. Os dividendos eles podem ser responsáveis por criar uma bola de neve na sua carteira, por permitir que você viva de renda passiva. Você ser um pequeno sócio de grandes negócios e desfrutar de uma vida melhor, né? Rumo à riqueza. Os dividendos, para você que já tem experiência na Bolsa, essa aula aqui pode funcionar como uma reciclagem. E para você que está começando, eu quero trazer esse resumo mastigado para você começar com o pé direito na Bolsa de Valores. O que são os dividendos, tá? Os dividendos, então, é uma parte do lucro da companhia que vai para o bolso do acionista. No caso, você que tem uma quantidade de ações de determinada empresa. Esses resultados, eles são apurados geralmente trimestralmente, semestralmente ou anual. Isso daí vai da política de cada companhia, mas com a apuração desses resultados, é possível então a gente ter uma ideia sobre como que será a política de distribuição dos dividendos. Algumas companhias distribuem poucos dividendos ou nenhum, como é o caso da Berkshire, a companhia do Warren Buffett, que a gente vai ver daqui a pouco aqui no gráfico. A ideia de reinvestir a maior parte do lucro apurado, do lucro recebido em determinado exercício. Geralmente a gente tem empresas que estão começando no mercado, então, tudo que elas ganham, elas pensam em reinvestir no seu negócio, em pesquisa, desenvolvimento, ampliação de pontos de venda, marketing, atendimento ao cliente, enfim, tudo que acaba entrando de dinheiro, essa companhia pensa em encher o tanque de novo, reabastecer o seu negócio para ganhar mais mercado, tá? Já algumas companhias que estão estabilizadas ou algumas companhias que estão em setores menos voláteis, como por exemplo empresas de energia elétrica. A companhia ela já sabe ali a área de atuação que ela tem, o tamanho do público, uma média de consumo, uma média de faturamento. Então são companhias com balanços mais previsíveis, mais estáveis. Nesse caso, geralmente a gente tem as ações dividendeiras. As empresas que já estão maduras, que já alcançaram o seu estado de maturidade no mercado, e elas vêm a distribuir uma quantia maior de dividendos, tá certo? Um exemplo importante aqui para você entender o que é o payout. Vamos imaginar então que a companhia, num exercício aqui, num período anual, ela faturou 100. Contas aqui bem simples, conta de padaria, para você entender o raciocínio, tá? Quero que você aprenda o conceito agora. Desse faturamento de 100, sobrou um lucro líquido de 30, ou seja, depois dela pagar todos os seus custos, despesas, impostos, juros, etc., sobrou realmente limpo ali no caixa da companhia 30, tá? E o payout da empresa, então, a política lá da companhia é distribuir 50% do lucro líquido. Isso que é importante você entender, ó. O payout é um percentual do lucro líquido, tá certo? Então, nesse caso, como a política é distribuir 50% do lucro líquido, nós teríamos uma distribuição de 15% do faturamento e esses outros 15% que sobraram seria para reinvestir na própria empresa, tá certo? Então, agora também, além dos dividendos, aí você já começa a entender também o que é e como funciona o payout. Qual que é a ideia dos dividendos? Qual que é a estratégia dos dividendos? Você criar uma carteira pinga-pinga para que você possa viver de renda. Ou seja, você vai, é muito importante que você tenha o hábito de investir todos os meses, economizar um pouco do seu salário, colocar na sua conta de investimentos na bolsa e aí você vai montando a sua carteira. Você vai rebalanceando a sua carteira, ficando de olho ali em boas ações, que a ideia, até o Barsi gosta muito de falar essa frase, né? Eu prefiro ser um pequeno sócio de grandes negócios. Então você pode, por exemplo, investir $500 na Microsoft, $100 no Google, $300 no Facebook. Você, com uma pequena fatia do bolo, uma pequena fatia do que você consegue economizar da sua renda, você vai montando, você vai alocando nessas boas empresas para poder viver de renda.
E conforme o tempo vai passando, você tendo uma carteira aí de mais ou menos 20 ações, deve acontecer para você o pinga-pinga de caírem dividendos todos os meses de alguma companhia. Tem empresas que pagam dividendos todos os meses, tem empresas que pagam dividendos a cada trimestre, a cada quadrimestre, semestre, algumas empresas pagam uma vez só por ano, mas quando você monta uma carteira diversificada, mais ou menos aí umas 20 ações, deve começar o pinga-pinga, vem caindo dividendos de algum lugar aí todos os meses e você começa a conseguir viver de renda. Aquele dividendo que cai na sua conta, você pode usar ele uma parte para custear a sua vida, né? O que você precisa, ou então, se não for usar tudo, você pode reinvestir esses dividendos criando o efeito de bola de neve. Outro conceito importante para você entender é o dividend yield, ou seja, o percentual correspondente de quanto aquele dividendo em relação ao preço da ação, o percentual que ele rende, tá? Vamos imaginar aqui que você tenha uma ação custando $20 e que a companhia anunciou que vai pagar um dividendo de $1 por ação. Ou seja, se você tem ação, se você compra ação por $20 e vai receber $1 de dividendo, o seu yield é de 5%, ou seja, aquele dividendo em relação ao preço da ação que você pagou, lhe traz uma renda passiva no período de 5%. Olha que interessante, quando o preço dessa ação despenca. Vamos imaginar que de 20 o papel foi para $10, mas a companhia vai manter o pagamento de dividendo de $1 por ação. Então, esse yield aqui, ó, na sua carteira já vai ser proporcionalmente 10%. Você tem uma quantia, um percentual de dividendo em relação à sua posição que é maior, que rende mais na sua carteira. E esse acaba sendo o verdadeiro pulo do gato da Bolsa de Valores, onde você vai conseguir formar, quando você vai conseguir lançar a sua bola de neve lá de cima da montanha, que ela vai crescendo, ela vai aumentando. Eu costumo falar aqui no meu canal e até para os meus alunos na mentoria, a estratégia BBB. A gente monitorar ações de boas empresas, aproveitar para comprar esses papéis quando eles estiverem baratos, e a gente segurar no longo prazo o buy and hold, por quê? Quando você consegue comprar uma ação boa e barata lá no fundo, você tende no longo prazo a surfar a valorização desse papel e você vai ficar bem posicionado em dividendos ali. E esses dividendos foi como eu te falei, conforme eles vão caindo você pode usar para viver ou você pode reinvestir. E você pode reinvestir, não precisa nem ser na mesma ação, pode ser numa outra ação que esteja interessante. Você vai montando a sua carteira com diferentes boas empresas, você vai diversificando o seu portfólio, tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns gráficos interessantes. Aqui na plataforma da Xstation, vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demo grátis, caso você tiver interesse. E a primeira ação que eu tenho em forma de curiosidade, né, são as ações aqui da Berkshire Hathaway, que é a companhia do Warren Buffett, o maior investidor da história de todos os tempos, e ele tem uma política de não distribuir dividendos. Aqui, ó, do lado do ticker, a gente tem esse ícone I na plataforma, que ele vai trazer para a gente as informações do instrumento. É bem legal essa ferramenta, que é bem prático, porque você já consegue ter um panorama da companhia que você pretende investir. Aqui nas informações básicas traz um resumo da empresa, tá? O que ela apresenta. E aqui nessa aba aqui, dividendos, ó, a gente vai ver que não tem dividendos. Que as ações da Berkshire, companhia do Warren Buffett, não tem dividendos. O que o Warren Buffett fala, né? Se ele pensa assim, tudo que ele ganha de lucro, ele mesmo reinveste, ele mesmo monta a carteira, porque ele acredita que a tomada de decisão dele de investimento vai ser melhor do que a sua tomada de decisão de investimento. Nesse ponto, eu não discordo, né? Ele tem razão, é um dos homens mais ricos do mundo, o maior investidor da história, então, nesse sentido, ele acaba retendo todo o lucro, não compartilha dividendos com o acionista, ele mesmo reinveste, por isso que a gente vê que as ações da Berkshire é uma companhia que visa a valorização do papel. Para a gente fazer o value investing, a gente vê aqui de 2023 para cá, ó, como o papel vem firme numa tendência de alta. Então, o Warren Buffett mesmo, ele que monta o seu portfólio.
Já as ações da Vale, então a gente tem aqui os ADRs da Vale, que são as ações da Vale listadas em Nova York, que você pode investir na Vale e ter o seu desempenho, né, a valorização do papel e também os dividendos ganhados em dólar, que pode ser interessante também para você proteger o seu patrimônio lá fora no exterior. E aqui, nas informações do instrumento, mesma coisa, nas informações básicas, um resumo da Vale, e aqui nos dividendos, a gente consegue ter um histórico de pagamento de dividendos, a Vale pagando em 2023, né, a Vale que paga aí dividendos a cada quadrimestre, a gente consegue ver aqui uma recorrência de dividendos de 3 vezes por ano, e aqui a gente consegue ver nessa planilha, nessa ferramenta, a data de execução, né, a data do recebimento de dividendos e quanto que a companhia pagou por cada ação que você tinha em carteira. Então essas informações são úteis porque você já consegue ir planejando, né? Você já consegue ir tendo uma previsão aí dos dividendos que podem cair na sua carteira. E aqui, nas informações financeiras, que tem alguns outros dados interessantes também, a gente vê aqui da Vale, rendimento dos dividendos. Então a Vale nesse momento aqui pagando um dividendo em dólar, tá? De 11,5%, é interessante porque, o que eu falei, as ADRs, né? As melhores empresas aqui do Brasil listadas em Nova York, você pode investir nessas boas empresas do Brasil, surfar uma valorização, ter uma carteira dividendeira e protegendo o seu patrimônio em dólar, que você ainda pode ter o ganha-ganha aí com o câmbio, tá certo? Então, trazendo para você aqui alguns exemplos, alguns exercícios para você começar com o pé direito nesse assunto aí dos dividendos. Antes da gente encerrar essa aula, quero fazer um super convite para você. Está no ar a minha mentoria Bolsa Fácil para a gente poder investir junto agora em 2025. Vou te ensinar, vou pegar na sua mão, vou te acompanhar para a gente montar essa carteira de ações em dólares no exterior, tá? Para você participar, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É 100% grátis, 100% online, basta você fazer o seu cadastro aqui, que você vai ter acesso ao quê? Vou te colocar num grupo VIP no WhatsApp, para que eu possa te mandar as aulas e os materiais da mentoria. Você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, um curso completo do básico ao avançado, passando por toda a teoria de ações, para você aprender a analisar os fundamentos, os gatilhos de entrada, os gráficos, operações comentadas, acesso vitalício a esse curso, que eu já venho vendendo aí há um tempo no Hotmart, e a gente vai ter, todo começo de semana, vou te passar uma aula com o panorama do mercado, um resumo sobre os principais eventos políticos e econômicos para você ficar antenado de forma resumida. E também aqui as nossas recomendações. Toda semana vou passar para você a ação de alguma empresa que esteja boa para a gente poder investir, fazendo uma análise do gráfico, uma análise dos fundamentos, para que você possa ir aprendendo e para que você possa ter informação de qualidade para a sua tomada de decisão, tá certo? Vai ter acesso também às minhas planilhas, planilha macro com os principais dados da economia do Brasil e dos Estados Unidos, como desemprego, juros, inflação, os gráficos ali com o cruzamento das curvas, tudo para facilitar a sua interpretação do mercado. Nessa planilha também tem o nosso radar de ações, as empresas que estão com bons fundamentos para a gente ficar de olho para poder investir, e também algumas aulas extras, né? Algumas masterclasses aí de alguns assuntos que merecem destaque, tá certo? Então, um convite super especial para você, mentoria Bolsa Fácil, vem comigo, clica aí no link, faz o seu cadastro, aproveita essa promoção. E se caso você tiver alguma dúvida, deixa o convite aqui também para você, me seguir lá no Instagram, é o @rodrigorebeck.cnpi, tem mais conteúdo ao longo da semana para investimentos aí na Bolsa de Valores, e também a gente consegue conversar porque o Instagram tem a função ali de mensagens, né? Então tenho atendido o pessoal da mentoria por lá também, tem sido bastante fácil, bastante prático, tá certo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido aí o que são e como funcionam os dividendos, para você e com tudo aí com o pé direito na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.